Buenas, Caetano aqui, resolvendo esse exercício, o exemplo 11.1 do Senja. Anteriormente eu fiz um vídeo aí do resumo da refrigeração por compressão do vapor, e agora eu vou fazer esse exemplo com base no que eu escrevi lá no vídeo, para ver se isso aqui contempla tudo para resolver os exercícios que a gente tem. Então, um refrigerador utiliza refrigerante R134 como fluido de trabalho e opera em um ciclo de refrigeração por compressão do vapor entre 0,14 MPa e 0,8. Se a vazão máxima do refrigerante for de 0,05 kg por segundo, determine a determine a taxa de remoção de calor do espaço refrigerado e a potência fornecida ao compressor, a taxa de rejeição de calor para o ambiente e o copy do refrigerador. Então, vou pegar esse cara aqui, ó. Vou começar com esse daqui. O que o exercício está dizendo para nós? Ele opera um ciclo de refrigeração por compressão de vapor entre 0,14 e 0,8 MPa. O que mais? Massa, a vazão máxima é igual a 0,05 e é isso daí que a gente tem por enquanto. Então, como é que a gente vai resolver isso vindo com o prop? Escrevendo então os pontos do nosso problema: 1, 2, 3, 4, pressão em Pascal, temperatura em Kelvin, título, quality, entalpia, joule por quilograma e entropia, joule por quilograma Kelvin. A gente sabe que a pressão 1 ele forneceu para nós 0,14, 0,14 e na 6, que é a mesma coisa que 1,4 Pascal. Na verdade, é igual a 0,14 megapascal. Pressão 2 vai ser igual a 0,8 e na 6. Daí a gente já diz que a pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2. Ó, mesma linha de pressão. E a pressão no ponto 4 é a mesma pressão no ponto 1. Fechou. O que mais que a gente tem de informação aí? A gente sabe que o nosso é um ciclo ideal, então ele entra no compressor vapor saturado e sai do condensador como um líquido saturado. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Compressor 1 entra como líquido vapor saturado, sai do condensador como líquido saturado. Tá, com isso a gente consegue descobrir a nossa T1 e depois a gente vai seguindo para completar essa tabela aí. Então, como é que a gente vai descobrir o nosso T1? Prop sai. Prop SSI, a gente quer saber T em razão de B e Q do R134A 254. Temos, vou lá em cima, vou copiar a fórmula e vou puxar ela para a entalpia. Dou um Ctrl V, em vez de T, agora a gente troca para entalpia e faz o mesmo na entropia, em vez de HES. A gente sabe que de 1 para 2, aqui ó, 1 para 2 é uma compressão isentrópica, então a entropia no ponto 2 é igual ao ponto 1. E agora a gente calcula o nosso T aqui, ó. Eu pego o meu T, copio a célula, puxo para baixo, 304. Só que ele está calculando T, dP e Q. Eu quero agora T, dP e S.
troquei o S lá em cima e vou arrastar meu S pro lado. Agora eu tenho T, dp e S. Vou copiar a minha equação, a minha fórmula, vou puxar para do H, vou colar lá em cima e vou mudar o T. Daí agora eu vou ter H, dp e S. O que mais? Título aqui a gente não tem, é um vapor superaquecido. E agora a gente tem, ó, a gente quer saber o ponto 3. O ponto 3 a gente calculou aqui em cima T, dp e Q. E a gente tem as mesmas variáveis aqui. Então eu posso copiar a temperatura do ponto 2, puxa para baixo, ele já puxa direto. Um pouco menor que a temperatura no ponto 2, coerente. Por quê? Porque aqui a gente está condensando nosso vapor. E aqui a gente faz o mesmo. Ó. A gente calcula lá em cima H, dp e Q. E o mesmo com a entropia. S, dp e Q. A gente sabe que, como eu falei, de 3 para 4 é uma expansão isentálpica, ou seja, a entalpia no ponto 4 é igual a no ponto 3. Agora a gente vai fazer o mesmo esquema de antes. Eu copio a temperatura, puxo para baixo, 254, só que essa temperatura está errado, porque ele está pegando temperatura de P e Q. Então eu troco o nosso Q, por entalpia, H, e arrasto para casa da entalpia. 254 Kelvin. Coerente? Coerente. Por que é coerente? Porque tem que ser a mesma temperatura lá no ponto 1. Ó. Tá aqui, ó, a mesma temperatura. Ponto 4 e ponto 1, mesma temperatura. Podemos calcular. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, mas eu posso pegar assim, ó. Copio essa equação, arrasto lá para minha entropia, troco T por S. E, ó, entropia menor que a entropia do ponto 1. E aqui a gente pode calcular o nosso título também. Vou vir aqui no título. Já estava copiado. Aqui. 32% de vapor no na nossa mistura aqui no ponto 4. Então aqui, título 32%. Título 32%. Daí agora a gente consegue calcular o que o exercício pede. Taxa de remoção de calor. A taxa de remoção de calor é o nosso QL. Só que para isso a gente tem que ter o nosso efeito de refrigeração, que é pela unidade de massa. Né? Então, QLzinho, Qzinho L, vai ficar igual. Deixa eu escrever aqui, ó. QL específico H1 menos H4. Então, QL é igual H1, entalpia no ponto 1 menos entalpia no ponto 4. QL, que é o que a gente está falando ali, ó, taxa de remoção é igual a nossa vazão máxima, que eu não escrevi, mas eu posso escrever, né? Devo escrever. 0,05, que foi dado pelo exercício. Então, vai ser igual ao QLzinho, Qzinho L vezes esse cara aqui, 71,183 joule por quilograma. O que mais que ele pede? A potência fornecida ao compressor. A potência a gente primeiro eu calculo um trabalho específico. Vai ser como eu escrevi lá no onde eu fiz antes. Ó, viajei. O trabalho específico eu calculei aqui um trabalho específico, ó. QL. Esse aqui na verdade, ó, H1 menos H4. Não, tá certo, tá certo. Deixa eu ver depois. H1 menos H4.
Tá, é isso daí. O trabalho específico é H2 menos H1. Então fica H2 menos H1 e a potência do compressor é igual ao trabalho específico vezes a vazão máxima. Joule por quilograma. Então, resposta do nosso A. O que mais que ele precisa? Taxa de rejeição de calor. Taxa de rejeição de calor vai ser o nosso Q high. Então, essa aqui é a taxa, essa aqui é a remoção de calor, a quantidade de calor específica removida, rejeitado. E se a gente olhar aqui, ó, é H2 menos H3, que foi a mesma coisa que H2 menos H3, que eu escrevi lá no vídeo que eu fiz anterior. Aí. Então, H2 menos H3 específico. A taxa vai ser igual a vazão máxima vezes específico, 8,94. E o COP do refrigerador, como aqui a gente está olhando para o refrigerador, o nosso olhar tem que ser voltado para a nossa saída desejada, né? Então a nossa saída desejada aqui está lá no nosso Q-low. Então o COP do refrigerador de resfriamento vai ser QL sobre a potência no compressor. Indo para lá, COP do refrigerador é igual a Qzão L dividido pelo trabalho líquido. 13,96. Isso daí. Vamos ver se bate com um gabarito. Vou pintar aqui. Sete 0,18 kW, trabalho taxa no compressor 1,81, tá certo? KW. Taxa de rejeição de calor para o ambiente 9 kW, que é a mesma coisa aqui, ó. E o COP 3,96, arredondando 3,97. É isso aí. Valeu, falou.